Oi gente, meu nome é Glícia Souza, bem-vindos de volta ao meu canal e aqui eu falo sobre emagrecimento definitivo e saudável, tá? Eu falo do meu emagrecimento, o que dá certo pra mim, o que deu errado pra mim, o que dá certo pra mim e o que dá certo pra todo mundo que está aqui à minha volta, tá? Hoje eu vim contar para vocês a conclusão que eu tirei depois de 20 anos tentando emagrecer, nesse efeito sanfona, nessas tentativas frustradas que eu tive ao longo da minha vida e com o conhecimento que eu tenho hoje. Eu tirei uma conclusão que eu tenho certeza que vai edificar muito, mas muito a vida de vocês. Tá? E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já curtem esse vídeo, tá? Se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da minha didática, da minha comunicação, do meu jeito de falar, tá? Eu tô aceitando muitas críticas agora no começo, porque como eu não sou criadora de conteúdo, eu sou costureira, eu sou mãe, eu sou dona de casa, então eu não sou profissional e eu tô aceitando sugestões, porque eu quero aqui fazer com que esse canal cresça para que eu consiga alcançar o máximo de pessoas que sentem a minha dor, que vivem a minha dor que eu vivi durante 20 anos, tá? Eu quero ajudar a vocês a sair desse nível que vocês estão de doença, de obesidade, tá? Então vamos lá, né? Eu cheguei à conclusão que para um emagrecimento saudável e definitivo, você precisa virar duas chaves na sua vida. Duas chaves, e essas duas chaves vão ser primordial para o emagrecimento de vocês. Vocês não conseguem ter um emagrecimento de qualidade definitivo, com saúde, se não virarem essas duas chaves. A primeira chave que vocês precisam virar é a chave da saciedade. O que é saciedade? É você comer, você mandar para dentro alimentos que vão te proporcionar uma saciedade a longo prazo. Vocês vão estar saciadas. Quem está saciada não fica beliscando, comendo docinho aqui, bolinho aqui, bolachinha ali, cafezinho aqui. Não ficam. A saciedade é o que te leva para um emagrecimento de qualidade, tá? E definitivo. Eu vou falar um pouco sobre a saciedade momentânea, porque vocês precisam entender o que é saciedade de verdade, tá? A saciedade momentânea é aquela saciedade de quando você come, por exemplo, um hambúrguer. O que é composto o hambúrguer? Ele é composto pelo pão, pela aquela carne processada, e aí tem lá uma rodela de tomate, uma folha de alface. O pão, ele contém farinha. O que a farinha faz no seu corpo? Ela gera compulsão no seu corpo, no seu cérebro, porque a farinha é um carboidrato. Ela dá um pico de energia no seu cérebro, uma energia que chega muito rápido no seu cérebro, só que também ela cai muito rápido, é uma energia gostosa, que você fica ali, já repararam? Quando você come um pão, você fica agitada, você dá uma acordada, você dá uma agitada, né? O seu cérebro gosta, ele ama esse tipo de energia. E aí, só que essa energia, ela tende a cair também muito rápido. Na mesma medida que ela chega muito rápido no seu cérebro, ela cai muito rápido. É onde que o seu cérebro quer mais. Ele fala, eu quero mais. Aí você vai lá e come um bolinho. Aí daí a pouquinho o seu cérebro, eu quero mais. Aí você come um docinho. Aí eu quero de novo. Aí você toma um cafezinho. E aí você vai fazendo o quê? Você vai trabalhando o seu pâncreas o tempo todo. Ele não descansa. Quando você alimenta o seu corpo o tempo todo, o seu corpo ele não consegue trabalhar em si mesmo. Quando você manda alimento para o seu corpo o tempo todo, o seu pâncreas trabalha muito para liberar insulina e aí você gera muita insulina, porque você precisa digerir, você precisa trabalhar naquele alimento que você está mandando no seu corpo. E aí você acaba adquirindo uma resistência insulínica, o que origina
SOP, quem tem SOP, gente, quem sofre com síndrome do ovário policístico, saibam vocês que está diretamente ligada à resistência insulínica. Se vocês começarem a praticar o jejum intermitente, vocês vão notar que o ovário de vocês vai funcionando, vai voltando a ficar saudável, vocês vão reparar, tá? Então, quando você joga para dentro do seu corpo uma caloria vazia, você tende a ficar compulsivo, porque essa caloria vazia o seu cérebro gosta, porque ele proporciona um pico de energia muito alto. E aí você vai ficando viciado em comer, você vai ficando compulsivo por comer, é onde que gera a resistência insulínica, é onde que a gente vai ficando, né, como a gente tá, né, gorda, doente, queda de cabelo, tireoide toda atrapalhada, ferritina baixa, tudo isso é resistência insulínica, tá, gente? E o que fazer então, Glícia, para eu poder ter essa saciedade de qualidade que você está falando? Você vai se alimentar basicamente, você vai colocar os 3 macronutrientes que o seu corpo depende deles para funcionar redondinho, para funcionar direito. Quais são esses 3 macronutrientes que o seu corpo precisa? Ele precisa da proteína, ele precisa das gorduras boas e ele precisa do carboidrato, desse carboidrato, exceto quando você está muito acima do seu peso, quando você está muito inchada. Por que você está muito acima do seu peso? Porque você comeu carboidrato a sua vida toda. O que o carboidrato faz no seu corpo? Ele gera energia dentro do seu corpo. Só que se você é uma pessoa sedentária, você não faz nenhum tipo de exercício físico ou você não se movimenta, né? E você vai comendo carboidrato, o carboidrato ele te dá uma energia, ele dá energia, a função dele é gerar energia no seu corpo. Se você manda energia para dentro do seu corpo e você não gasta, o seu corpo ele vai estocar. É onde que a pança vai crescendo, o braço vai ficando assim, igual o meu, sim, tá vendo? Vai ficando, né? Vai depositando energia no seu corpo, vai estocando. É onde que vem as gorduras no nosso corpo, tá? Só que onde que nós vamos achar o carboidrato simples, que é um carboidrato que o seu corpo vai reconhecer e ele não vai estocar energia? É o carboidrato dos legumes que nascem em cima da terra. Quais são esses legumes? Quiabo, abobrinha, chuchu, brócolis, couve-flor, berinjela, pepino, tomate, vagem, pepino, tudo aquilo que nasce em cima da terra. Os que nascem embaixo da terra, que são os tubérculos, no processo de emagrecimento, eles não são aceitáveis, porque eles também, por mais que sejam carboidratos bons, que têm fibra, eles ainda geram muita energia no seu corpo. Você não precisa de energia, você precisa tirar essa energia que está estocada no seu corpo. Então, só que o seu cérebro, ele precisa também, né, dessa energia do carboidrato. E esse carboidrato você vai encontrar nos legumes onde eu falei. O segundo macronutriente que o seu corpo precisa são as gorduras boas. A gordura, ela juntamente com a proteína é quem vão te proporcionar uma saciedade. São os três macronutrientes, que são o carboidrato de baixo índice glicêmico, a gordura animal, que é a gordura boa, e as proteínas. Os 3 juntos vão proporcionar uma saciedade gigantesca, a ponto de você comer almoço meio-dia, você só vai ter fome 6 horas, 7 horas da noite. É dessa saciedade que eu tô falando aqui, e é dessa saciedade que você precisa para ter o emagrecimento definitivo, tá? Mas Glícia, o que eu vou comer então no meu café da manhã? Você vai comer ovo. Ovo é proteína. Um ovo feito na manteiga, ou feito no azeite, ou na banha de porco, igual eu fiz hoje. Coloquei um pouquinho de banha, joguei lá 3 ovos, uns pedacinhos de mussarela, que é também proteína e tem também um pouco de gordura.
fiz aquilo ali com o meu café, tomei. Esse foi o meu café da manhã. Você sabe que hora que eu vou ter apetite para comer de novo? Se eu for escutar o meu apetite, gente, eu não vou comer hoje mais, até o final da tarde, eu não como mais. Só que o meu corpo, ele demanda, o meu corpo, ele precisa de alimento, porque eu gasto caloria, eu treino, eu costuro, eu ando para lá para cá, minha casa é muito grande, do meu setor da minha costura até a minha cozinha, eu pego água o tempo todo, é muito, então eu ando muito o tempo todo. Então o meu corpo, ele demanda muita caloria, ele demanda nutrição, ele demanda energia. Então eu preciso dar para o meu corpo o que ele precisa. Com esse meu café da manhã que eu tomei, eu só vou ter fome 6 horas da tarde, mas lá pela 1, 2 horas da tarde eu faço a minha refeição, que é o meu almoço, tá? Ah, Gleice, mas você não tá com fome. Independente, eu tenho que botar para dentro, eu tenho que alimentar o meu corpo, eu tenho que nutrir o meu corpo. Um corpo desnutrido é um corpo inflamado. Se você não nutre o seu corpo, você está doente. Você está diabética, você está com resistência insulínica, você está com a tireoide atrapalhada, você está inflamada, você está inchada. A desnutrição, ela abre espaço para inflamação, e um corpo inflamado é um corpo gordo, tá? Aí eu vou almoçar, chegou a hora do meu almoço, ai, tô sem fome nenhuma, sem apetite nenhum, porque realmente não tem apetite, gente, não tem vontade de comer, de beliscar, não tem vontade. E aí eu vou almoçar. O que vai vir na minha refeição? Legumes, tá? Os legumes que eu citei para vocês, carne, uma boa quantia de carne, porque não existe emagrecimento comendo pouca proteína, não existe, e não existe emagrecimento definitivo e saudável sem as gorduras, tá? Igual nutricionistas mandam a gente comer peito de frango grelhado, gente, por favor, a gente precisa das gorduras, a gente depende das gorduras para ter uma saciedade e autocontrole. É a gordura que vai te proporcionar, é a gordura que vai te dar autocontrole, que vai te dar saciedade a longo prazo. Então, aí vai ter a minha comida, os meus legumes cozidos com a banha de porco ali, né? Com um pouquinho, refogo o alho, coloco os meus legumes, coloco a quantidade de água certinha ali. E a minha carne. Qual que é a carne que você come, Glícia? Costelinha de porco, uma bisteca, uma costela de boi, por exemplo, que tem muita gordura. Então, gente, não precisa ter medo das gorduras. Vocês têm que enfiar a gordura na alimentação de vocês. Obviamente que com equilíbrio, porque a gordura é muito calórica também. Então, se você comer além do que você precisa, você vai engordar, tá? E a proteína, falei das fibras que tem nos legumes, né? Que é o carboidrato que proporciona um pouquinho de energia para o seu cérebro, tá? Muito pouca energia, a energia necessária a ponto de não estocar no seu corpo, a ponto de ela não ficar no seu corpo. Ela vai gerar uma energia e ali ela vai embora, ela não vai ficar no seu corpo, tá? E as fibras dos vegetais também, ela ajuda muito na saciedade. Então, gente, junta os três, é a gordura, a proteína e as fibras dos vegetais, que vai te proporcionar uma saciedade incrível. Vocês façam e não economizem na quantidade de carne. Para eu emagrecer, gente, eu como quilos de carne, tá? Eu como muita carne, e carne de todo jeito. Eu só não como carne processada, porque isso realmente não faz bem, isso adoece a gente, tem muito sódio, tem muita coisa que não é para entrar pro nosso corpo. Então, caprichem na quantidade de carne, não economizem na carne de vocês. Não comam uma carne do tamanho da palma da mão, como a gente aprendeu, né, há 20 anos, nesses 20 anos. Comam, coloquem gordura, adicionem óleo de coco na alimentação de vocês, manteiga ghee, banho de porco, a gordura da carne de porco ali, o frango com pele, vocês podem comer, não precisa ter medo, gente. Eu fiz uma bateria de exames agora, depois que eu emagreci esses 15 quilos,
e o meu colesterol está maravilhoso, o meu triglicerídeo está muito bom, a minha tireoide está chegando no lugar, está devagarzinho, porque eu fiquei 20 anos, né, naquele efeito sanfona, brigando com a balança, então não é da noite pro dia que vai tudo funcionar perfeito. Mas assim, eu como do jeito que eu tô falando para vocês e não precisa ficar com medo de colesterol. Ai, mas a gordura vai subir meu colesterol, vai aumentar meus triglicerídeos. Não, o que faz o triglicerídeo subir é a caloria líquida e o consumo excessivo também de carboidrato, tá, gente? Então abram o olho, vocês precisam dessa gordura, essa gordura ela é boa para o emagrecimento de vocês, tá? E aí, comi, almocei, eu já almocei sem fome, agora então eu tô assim passando mal, eu não quero sentir cheiro de comida, já me faz mal, eu não quero pensar em comida. E eu ficaria sem pensar em comida de verdade, até no outro dia de manhã. Só que, como eu falei para vocês, o meu corpo ele demanda, ele precisa da quantidade certa de alimento, tá? O que eu como então depois, Glícia? E eu tenho que jantar, gente, até 6 horas, porque o meu jejum ele começa das 6 até as 8 horas no outro dia, que eu faço 14, tá? Então eu tenho que jantar, eu tenho que 6 horas da tarde, bateu ali 6 horas, eu tenho que estar com a minha última colherada, mastigando, enfiando e engolindo, tá? Eu tenho que jantar, eu almoço às 2 horas, o meu almoço ele é rico em saciedade, ele me proporciona extrema saciedade, mas mesmo assim, 4 horas depois eu tenho que jantar, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Não adianta eu espernear, porque o que eu tô fazendo é para mim, não é para meu marido, para os meus filhos, é para mim. Então eu preciso fazer o que tem que ser feito. Aí eu vou jantar. Como é que é a sua janta? É a mesma refeição do almoço. Só que dependendo da quantidade que eu comi no almoço, ou eu vou diminuir um pouquinho, ou eu vou aumentar um pouquinho a quantidade, né, da minha refeição no jantar. Aí depende da quantidade que eu preciso comer. No início do meu emagrecimento, quando eu aprendi nessas técnicas que eu sei hoje, eu tive que pesar, eu tive que contar as minhas calorias, fazer conta, muita conta, até eu aprender a proporção do meu prato. Até eu aprender o tanto que eu tenho que comer, só de olhar eu sei o tanto. Eu não sei o tanto de calorias certinha que tem, mas eu sei que é mais ou menos ali o que eu preciso comer, tá? E aí vamos então para a segunda chave. A segunda chave é o autocontrole. O que é esse autocontrole, Glícia? Gente, o autocontrole é tudo. Quando a gente tá gorda, né? Quando a gente tá muito sobrepeso, a gente tá com aquele vício de comer. A gente come o tempo todo. Ah, mas eu como tão pouquinho, eu como igual o passarinho, como eu vejo muita gente falar, eu como igual o passarinho, não sei porque que eu tô gorda, mas você come o tempo todo, criatura. Você come, você toma um cafezinho aqui, daí a pouco você come um biscoitinho ali, aí você toma um suquinho ali, aí você toma uma Coca-Cola ali, aí você vai lá e come um pedacinho de bolo, ai, vou comer aqui um cupcake que eu comprei na padaria, eu achei lindo, vou comer. Então você come o tempo todo. Por que você come o tempo todo? Por aquela questão que eu falei lá no começo, o seu cérebro vicia. O carboidrato vicia, o açúcar e a farinha gera compulsão, tá? E quando você se alimenta desses alimentos, você não tem autocontrole algum, você não tem, não adianta. Aí quando você começa a se alimentar da forma que eu disse para vocês que eu me alimento, você consegue ter um autocontrole porque você está saciado. Mas o que te proporciona uma mente transformada, uma mente educada? O que te proporciona um comportamento melhor diante de alimentação, diante de comida? É o jejum intermitente, tá, gente? Eu gosto muito de falar de jejum, eu sou apaixonada, eu sou muito suspeita, porque foi o jejum que transformou a minha vida. Foi o jejum que me deu o que eu sou hoje, que me transformou em quem eu sou hoje. Foi o jejum que mudou a minha mente, foi o jejum que me deu constância, foi ele que me deu autocontrole, foi ele que me deu ponderância, paciência, foi ele que curou a minha ansiedade, foi o jejum, gente, que tá me curando de toda doença,
tá? Da minha resistência insulínica, a minha glicose estava alta. Quando eu fiz exame lá no comecinho, a minha glicose estava 110, o meu triglicerídeo estava 800, o meu colesterol estava 300 e pouco, eu não me lembro agora ao certo. Eu tinha muita candidíase de repetição, era toda semana, gente, aquela tristeza. Nossa, eu tinha herpes bucal, a minha psoríase, minhas mãos viviam lesionadas pela psoríase, porque eu não tinha controle da minha alimentação, eu beliscava o tempo todo, eu comia errado o tempo todo. Então, quando eu comecei a praticar o jejum, gente, vocês ter que ver as maravilhas do jejum na vida de vocês. O jejum, ele não é uma ferramenta para você emagrecer, ele não é uma estratégia. O jejum, ele é um estilo de vida. Quando você aprende a cultura do jejum, a sua vida em um todo ela muda, tudo à sua volta vai mudar, porque a sua mente muda, o seu comportamento muda, tá? Glícia, mas qual que é o protocolo de jejum que eu preciso fazer para que eu consiga esse autocontrole? O protocolo que couber na sua rotina, na sua realidade. O protocolo que eu faço, gente, é o de 14 por 10. Eu jejuo por 14 horas e como por 10 horas. Eu abro a janela e como e me alimento por 10 horas. Nessas 10 horas eu tenho que fazer, igual eu falei para vocês, o meu café da manhã, o meu almoço e o meu jantar, tá? E consumir a quantidade de água que eu preciso no dia, durante e após o jejum. Água, água, água o tempo todo. Água o tempo todo. O tempo todo, até sai água pelo olho, pela boca, pelo ouvido, é água o tempo todo. Cada gole de água que você manda para dentro do seu corpo, ele dá um sorriso assim, tá? Eu faço 14 por 10, mas tem pessoas que preferem fazer o de 12, porque o mínimo para o seu corpo responder e reconhecer um jejum é de no mínimo 12 horas, tá? E você vai jejuar 12 e vai comer 12 horas. Só que o ideal, né, o maravilhoso do jejum é que você progrida o seu jejum, é que você vai crescendo o seu jejum, vai crescendo. Eu costumo falar que o jejum, ele mudou a minha mente depois do dia que eu consegui fazer 24 horas de jejum. E depois que você faz 24 horas de jejum, você faz 30, 36, você faz 40 com maior facilidade. Eu acho que todo mundo tem que ter um dia a experiência de fazer 24 horas de jejum, mas para que eu fizesse essas 24, gente, obviamente eu comecei com 12, né? Eu tava muito gorda, eu tava com 90 quilos, eu era compulsiva, então foi difícil para mim, foi desafiador para mim fazer essas 12 horas, né, nas primeiras vezes. Só que aí eu fui fazendo 14, aí eu comecei a ver os benefícios, eu fui vendo que eu fui ficando menos ansiosa. Aí depois eu aumentei para 13, aí no outro dia eu fiz 14, fui aumentando, 18, 20. O dia que eu consegui 24 horas, quê? Você tá doido? Gente, eu sou crente, o céu ficou baixinho aqui em casa. Eu sentia o céu dentro da minha casa, vocês não têm noção. A minha primeira experiência de 24 horas de jejum foi maravilhosa, vocês não têm dimensão. E depois dessas 24, eu já consegui fazer 26, 28, 30, 33. Só que eu fiz esse jejum não para desafiar ou né? Eu fiz como estratégia, suponhamos. Teve um dia, foi meu aniversário, por exemplo. Aí veio, né, toda a minha família para cá e eu não podia ficar comendo legume e carne e eles comendo churrasco, comendo pizza e comendo fast food. Então eu acabei comendo o que eu não podia comer, mas mesmo quando você faz o jejum, quando você aprende a prática do jejum, mesmo quando você erra com consciência e erra com sabedoria. Teve pizza, teve churrasco, teve macarronada, teve macarrão na chapa, teve refrigerante, né? Teve muita comida, teve doce, teve bolo. Só que eu optei por errar um pouquinho só. Já que eu vou errar um pouquinho. Eu não posso comer, então eu vou comer uma fatia de pizza, vou comer um salgadinho e vou tomar um copo de refrigerante. Foi o que eu comi. Eu consegui ter esse autocontrole por causa do meu jejum. E aí, como eu comi errado e tomei refrigerante, no outro dia eu fiz um jejum de 36 horas. Gente, que maravilha!
Quando você consegue fazer um jejum de 24 horas, você se empodera, você se sente empoderada, dona de si, dona do seu próprio emagrecimento, dona dos seus próprios destinos, das suas próprias horas. Quando você consegue fazer um jejum de 24 horas, você se torna forte, resiliente. É maravilhoso o jejum. E aí, os protocolos de jejum, eu conheço pessoas que fazem 16 horas e se alimentam em 8. Tem pessoas que já gostam de fazer 18, só que de 18 em diante, gente, 18, 20, 24, já são estratégias, tá? Que, igual, por exemplo, eu comi num dia errado, no outro eu fiz um jejum mais prolongado. Então, funciona como ferramenta. Suponhamos que você tenha entrado aí no efeito platô, né? Você tá no efeito platô, você parou de emagrecer, parou naquele peso, mesmo fazendo tudo certinho, você parou de eliminar peso. Aí você pode usar dessa ferramenta, um jejum de 24, de 30, de 36, porque o seu corpo, ele tende a queimar muito mais gordura quando você está em jejum. Por quê? Porque você não está dando carboidrato para o seu corpo, você não está dando energia de fora. E o seu corpo, ele entende que você já tem energia estocada. Aí, a sua energia estocada, o seu corpo vai acessar essa energia. O que é essa energia? É a gordura que está no seu corpo. Porque o nosso corpo, ele precisa de duas fontes de energia. Ele tem duas fontes de energia, que uma é o carboidrato, que é a forma que a gente conhece, e a outra é a gordura. É a gordura que está aqui dentro, tá? Ele vai. E quando você se alimenta com uma refeição que contém mais gordura, você está estimulando o seu corpo, você está ensinando o seu corpo a trabalhar, a acessar essa via de gordura. Quando você manda gordura para dentro, gordura boa, você está fazendo com que o seu corpo acesse a gordura que está estocada no seu corpo, que é a fonte de energia, que é a segunda fonte de energia que ele tem. Vocês já pararam para pensar que antigamente, lá no tempo das cavernas, os homens das cavernas, eles tinham que caçar para eles comerem, eles não tinham essa facilidade de comer o tempo todo igual a gente tem hoje. Então, por isso que todo mundo era magro, porque eles jejuavam muito, porque era muito difícil sair para caçar, eles não saíam todo dia para caçar, eles caçavam, comiam e ficavam ali 3, 4, 5 dias sem comer. Aí quando tinha fome de novo, eles iam e caçavam novamente. Ou seja, eles faziam muito jejum e comiam proteína, comiam vísceras, comiam a gordura do animal. Então, tanto a alimentação quanto o tempo de jejum deles favoreciam para que eles tinham saúde, para que eles tivessem saúde e longevidade. Tanto que eles viviam até 100, 200 anos, tá? Então, assim, tem totalmente ligação com lá no início da geração. Então, o jejum, ele vai proporcionar um autocontrole pra gente incrível. Vocês vão ficar surpresas, assim, quando vocês estiverem já um mês praticando um protocolo de jejum, experimentando, brincando com o jejum ali, você vai notar que você tem mais autocontrole, você tem mais ponderância, você vai conseguir fazer boas escolhas, mesmo tendo passado horas a fio e você com fome. Antigamente, eu era compulsiva, como eu já falei para vocês, eu comia o tempo todo, comia muita farinha, nunca fui de muito açúcar, mas a farinha ela acaba virando açúcar, né, no nosso organismo, então eu era compulsiva por farinha, eu comia o tempo todo. E quando chegava a hora de eu comer, a hora da minha refeição, a hora do meu almoço, gente, eu chegava louca, uma fome descontrolada, eu tava desequilibrada, eu tava parecendo um bicho assim. E o jejum, ele mudou isso em mim. Eu ficava com vergonha, eu tinha vergonha quando eu chegava na casa das pessoas para almoçar. Por exemplo, eu era visita e eu tava ali esperando o almoço. Às vezes, no domingo, o almoço não sai 11 horas. Eu tava acostumada a almoçar 11, 11 e meia no máximo. E aí o almoço esticava até 1 hora da tarde, eu desesperada. Eu já tinha comido biscoito, eu já tinha tomado leite, eu já tinha comido pão. E o almoço não saía, eu ficava num desespero. Gente, vocês têm que ver como que eu sou hoje. Eu me comporto igual uma princesinha. Eu fico hoje assim, ó, plena, conversando, batendo papo, calma. E não é só aparentemente. A minha mente está calma. A minha mente está equilibrada por causa do jejum, tá? No mais, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Olha, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já curtam esse vídeo.
tá? Se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acham que eu tô errando, o que vocês acham que eu posso melhorar para poder estar trazendo da melhor forma o conteúdo para vocês. Eu quero fazer com que esse canal cresça, para que eu consiga alcançar o máximo de pessoas possível, porque eu entendo a dor de vocês, eu entendo, eu vivi essa dor durante 20 anos, a dor da obesidade, a dor da rejeição, a dor do preconceito, porque quem é gordo sofre preconceito sim, sim, não adianta. Ah, eu sou gordinha, mas eu sou feliz, isso é mentira, isso é a maior mentira que já contaram. Não existe um gordo que tenha a autoestima bacana. Não tem, gente. Não tem. É uma farsa. É um fake. Não existe. Então eu entendo perfeitamente a dor de vocês. Eu já sofri preconceito. De quando você vai numa loja que você vai comprar uma roupa e essa roupa não entra. Não é você que escolhe a roupa, é a roupa que te escolhe. Gente, eu vivi isso durante quase 20 anos da minha vida. Sabe? Doença, eu não tinha mobilidade, eu tinha dificuldade para baixar, para limpar embaixo da mesa, para limpar embaixo da cama, caiu alguma coisa no chão, eu tinha que chamar um filho, vem aqui, pega para mim, por favor. Eu tinha dificuldade para calçar meu sapato, eu tinha que sentar no sofá para eu conseguir alcançar. E ainda assim a minha barriga impedia de eu chegar lá no meu sapato, gente. Isso não é vida. Vamos sair daqui, vamos sair de onde a gente está. Vamos sair dessa redoma, vamos sair desse monte de doença. A gente tá viva, mas a gente está vegetando. Quando a gente está muito sobrepeso, a gente tá vegetando, porque você não tem saúde, você não tem autoestima, você não tem um sono de qualidade, você não tem uma vida de qualidade. Então vamos sair de onde a gente tá? No mais, é isso que eu tinha para falar para vocês. Comentem aqui embaixo, me falem, por favor, eu preciso que vocês sejam sinceras, para eu saber se eu estou passando o meu conteúdo da forma correta. Eu quero melhorar, eu não quero melhorar para ser famosa ou para ser blogueira, ou sei lá o que as pessoas falam, não sei, né, como é que as pessoas taxam os criadores de conteúdo, mas eu sei, eu estou convicta de que eu fui separada na terra para passar para vocês a cura para a dor de vocês, que é a obesidade, que é a falta de conhecimento, que é tudo que você vai comprar, todo conhecimento hoje acerca de emagrecimento, você tem que comprar. As pessoas veem na sua dor uma máquina de dinheiro. E eu, assim como vocês, durante 20 anos eu não pude pagar por esse conhecimento, porque realmente custa muito caro esse conhecimento. Custa muito caro. Durante 20 anos eu não pude pagar por esse conhecimento. Então, o que eu quero oferecer para vocês é o conhecimento que eu tenho gratuitamente, porque eu quero ver pessoas melhores, eu quero ver pessoas sadias. Esse é o meu intuito aqui na rede. Essa é a minha vontade. É isso que eu creio que Deus me chamou, me separou para fazer, para ajudar a curar a dor de vocês. Tá? No mais, era isso que eu tinha para passar. Eu espero que vocês façam um bom proveito desse conteúdo, que vocês estudem sobre o jejum. Tem muito conteúdo na internet, vocês podem pesquisar, assistam vídeo falando sobre o jejum, assistam vídeo, leem livros, e-books sobre o jejum, sobre a dieta low carb, que vocês vão entender o que eu tô falando e vocês vão conseguir colocar em prática, tá? E no mais, fiquem todas com Deus, tá? Fiquem na paz do Senhor e eu espero que vocês gostem, tá? É de coração o que eu ofereço aqui para vocês. Um beijo para vocês.